Bom, eu acho que um dos piores motivos, uma das piores causas de corrupção intelectual é essa maldita mania de estudar filosofia por, vamos dizer, por problemas gerais, né? Problemas filosóficos gerais que estão consagrados nos manuais de filosofia, nos programas, por exemplo, sabe? O problema do determinismo, livre-arbítrio, ou o problema de idealismo e realismo, e assim por diante, né? Então, esses temas gerais, pelo simples fato de eles serem gerais, isso quer dizer que eles não têm nenhuma raiz na alma individual. São apenas problemas padronizados, que naturalmente vão ser tratados também de maneira padronizada. Embora esses problemas em si tenham importância e na sua origem fossem problemas autênticos, genuínos, na repetição que se faz deles ao longo da transmissão da cultura filosófica, eles vão se cristalizando, tá certo, em como se fossem perguntas de programa de auditório, né? Então, uma educação filosófica feita nesta base nunca pode levar a nada. Por incrível que pareça, muitas pessoas esperam justamente que num curso de filosofia a gente responda precisamente a esse tipo de perguntas. Quer dizer, que nós peguemos as perguntas filosóficas clássicas e tratemos de cada uma, né? Isso aí eu nunca fiz e eu espero nunca fazer, né? Então, você veja aqui, toda a atividade intelectual, ela pressupõe, ela exige, além dos estudos gerais e especiais que são necessários para o conhecimento da matéria, também uma outra condição, que é a percepção correta da situação real onde o estudo está se desenvolvendo. Quer dizer, você não está estudando filosofia no ar, você não está estudando isso no planeta Marte, na estrela Vega, você está estudando num determinado lugar, tá certo? E dentro de uma situação existencial concreta que é a sua. O seu estudo de filosofia não tem uma raiz clara nessa situação, então ele se torna ele mesmo uma forma de alienação. É claro que a filosofia pode dar, vamos dizer, um alívio, né, para a pessoa que está vivendo uma situação, vamos dizer, mesquinha, deprimente, pobre do ponto de vista intelectual, então a pessoa se refugia na filosofia, mais ou menos como o próprio Maquiavel dizia que ele se refugiava da sua vida miserável, trancando-se na biblioteca e lendo aos autores da antiguidade. Ou então como Boécio na prisão, né, circunstância concreta da qual aqueles temas surgiram. Ou seja, nada ao longo da vida de Sócrates e de Platão foi discutido por mero interesse acadêmico. Sempre havia um motivo existencial, um motivo moral sério para que aquelas pessoas se dedicassem àquela investigação. Então, eu, desde muito jovem, eu tive a sorte de ler o Julián Marías e Ortega y Gasset, e isso não quer dizer que eu aderisse às suas filosofias no todo, mas pelo menos esta lição eu aprendi, né? O homem que usa a filosofia como um refúgio contra a miséria do dia a dia, ele é apenas um diletante, alguém que está se divertindo com a filosofia ou buscando nela um anestésico, mas não é um filósofo de verdade. O filósofo de verdade, em vez de ele se refugiar da situação mesquinha, né, no mundo encantado da filosofia, ao contrário, ele vai partir da situação imediata, por mais mesquinha e deprimente que seja, e vai tentar descobrir o caminho que leva dessa situação até os mundos sublimes da filosofia e também o caminho de volta. Então você tem que unificar as várias esferas da existência, como se você fizesse, né, como no poema do William Blake, o céu e o inferno, né? Você vai do inferno para o céu, ou na Divina Comédia, né? Então, a filosofia, como demonstra o Dante, está no trajeto inteiro, né? Tá certo? Então, não adianta você querer se refugiar do inferno no céu, mas é preciso subir de uma coisa até a outra, né? E conservar este senso da unidade do real o tempo todo. Então, inclusive, é uma coisa curiosa, porque muitas vezes bons amigos e bons leitores reclamam que eu fico tratando de assuntos miúdos e mesquinhos, e às vezes, você fica discutindo com idiotas, etc. Eu falo, não, vocês não entenderam o espírito da coisa. Eu jamais vou parar de discutir com idiotas.
Por quê? Porque a idiotice é a situação em que vivemos, né? O Brasil é um país que já não tem cultura superior e onde você observa o tempo todo a decomposição da inteligência. Quer dizer, as pessoas vão se tornando cada vez mais burras, mais burras, mais burras, até um ponto de chegar à inumanidade. Eu digo, mas essa é a situação. Quer dizer, embora eu esteja aqui nos Estados Unidos, o meu centro de referência ainda é, né, a situação brasileira da qual eu parti, tá certo? E a qual eu estou ligado também pela minha língua, pela presença de inumeráveis amigos meus no Brasil, tá certo? E por um resto. Como é que o ser humano que foi feito para ser imagem e semelhança de Deus, como é que ele consegue descer tanto? E uma vez descido tanto, como é que ele faz para voltar? Tá certo? Este, na verdade, é o grande problema da filosofia, né? Se a filosofia é definida como amor à sabedoria, significa que você não está identificado à sabedoria, mas ao contrário, você está identificado à ignorância, e a ignorância tem muitos graus, tá certo? Que descem até uma profundidade infernal. Tá certo? Então o problema não é você ficar apenas, vamos dizer, você proceder como se você tivesse a posse atual da sabedoria e pudesse desfrutá-la, né? Mas precisamente ao contrário, você está, vamos dizer, numa profundidade abissal, numa treva densa e compacta, e desde essa treva você aspira, né, a uma sabedoria e você vai aprendendo gradativamente, né, o trajeto que te aproxima dela. Tá certo? Tá certo? Então, eu não posso dizer que esse método seja absolutamente infalível, mas não há outro. Quer dizer, qualquer autor que você vai estudar seriamente, é assim que você tem que fazer. Você tem que, em primeiro lugar, você tem que estar consciente da pergunta que você fez. Tá certo? Ou seja, você não vai estudar o autor só porque ele é importante. Você vai estudar o autor em busca de alguma coisa. Você nunca pode esquecer que, por exemplo, que Aristóteles nunca escreveu nada sobre a filosofia de Aristóteles, né? Aristóteles escreveu sobre a alma, sobre a geração dos animais, sobre a estrutura do Estado, tá certo? Sobre a moral, etc, etc. Ou seja, sobre realidade, sobre problemas que lhe interessavam, né? Ele nunca fez um estudo sobre a filosofia de Aristóteles. Então, se você vai estudar, aspas, um treco chamado A Filosofia de Aristóteles, bom, de algum modo você já está estudando uma coisa que nem existe. Porque a filosofia de Aristóteles constitui uma série de visões sobre uma coisa que não é a filosofia de Aristóteles. Então, a única maneira de estudar Aristóteles é olhar para os objetos dos quais ele falou, e daí você vai entender as falas dele em relação a esses objetos. Não é isso? Então, se você pegar tudo o que se escreveu no mundo sobre elefantes, sem você levar em conta que existe uma espécie animal real chamada elefante, a qual não depende de nada do que se escreveu sobre ela, a sua visão final do elefante seria uma visão puramente verbal. Não é isso? Então, o que se diz do objeto deve ser compreendido à luz da experiência que você mesmo tem do objeto. Não é isso? Então, à luz da sua experiência, você pode compreender algo da experiência que outras pessoas tiveram, experiência que está subentendida em tudo aquilo que eles disseram a respeito. Tá certo? Então, assim como, por exemplo, quando você lê um romance, tá certo? Você não lê somente palavras, tá certo? Mas você reinventa uma situação humana, tá certo? Segundo a pauta que o romancista lhe fornece. Não é isso? Você, por exemplo, quando está lendo, sei lá, está lendo Crime e Castigo, então você imagina as cenas, tá? Como se você estivesse transformando, digamos, o romance numa peça de teatro, tá certo? Ou como se você estivesse observando fatos da realidade. Eu digo, bom, se você não faz isso, então o romance será para você apenas uma estrutura verbal. Não é isso? Mas essa estrutura verbal não seria possível se o autor da história não tivesse imaginado situações humanas reais. Sem o que aquilo não teria importância moral para ele. Então, do mesmo modo, ao estudar um livro de filosofia, você tem que fazer isso com um olho voltado para um lado ou para o outro. Quer dizer, um voltado para o texto e o outro voltado para a realidade da coisa da qual ele está falando. Tá certo? Então, só isso aqui, vamos dizer, já é uma advertência que todo professor de filosofia deveria saber. Não se pode estudar um texto em si mesmo. Né? Não existe texto em si mesmo. Quer dizer, se o texto existisse em si mesmo, apenas como uma estrutura verbal hipotética, ele não poderia sequer ser impresso. Né?
Porque o livro, materialmente considerado, é um objeto físico. Né? E esse objeto físico não faz parte do texto. Se para o texto chegar a você foi necessário imprimir num papel, senão num objeto físico, então é porque entre o texto e o seu leitor existe a mediação do mundo físico. Né? Mundo físico que é o mesmo no qual estão os objetos aos quais o texto se refere. Tá certo? Então, vamos dizer, o senso da atenção à realidade dos próprios objetos é uma coisa que no ensino da filosofia no Brasil eu praticamente nunca vi isso aí. Né? E quando eu vejo pessoas discutindo, né, eu acompanho muitas discussões que aparecem no Orkut, no Facebook, etc, etc. Por quê? Porque são um indício importante do estado de coisas na sociedade, na cultura. Tá certo? São uma amostragem até a melhor que você poderia desejar, porque são milhares de pessoas que entram naquilo ali. Então, pelo que elas estão discutindo, é de dizer o que os estudantes brasileiros sabem. Né? E a gente vê ali uma atenção quase que obsessiva aos textos e às ideias, e muito pouca atenção aos objetos dos quais essas ideias tratam. Ou seja, nós entramos num negócio, numa doença que se chama doutrinarismo. Doutrinarismo consiste em você estudar doutrinas e comparar doutrinas com doutrinas, tá certo? Para verificar se uma confere com a outra, se não confere, se estão em acordo, se estão em desacordo, tá certo? Sem a mediação da experiência pessoal do objeto. Mas acontece o seguinte, as várias doutrinas se referem a objetos. E elas foram todas produzidas num mesmo mundo, onde todos os objetos dos quais elas tratam estavam disponíveis. Por exemplo, se as pessoas escrevem sobre o Estado, bom, eu suponho que elas viviam em algum país e que ali tinha uma organização estatal, ou seja, o Estado não era só um objeto da doutrina dela, não existia só dentro da doutrina, mas existia fora também. E se o Estado não existisse fora, bom, para que você vai fazer a doutrina a respeito de uma coisa que não existe? Então, isso quer dizer, a realidade é a mediadora entre as doutrinas. E quando vista assim, às vezes duas doutrinas que parecem estar dizendo coisas muito diferentes, não estão dizendo coisas diferentes. Estão dizendo a mesma coisa, desde duas experiências diferentes da mesma coisa. Tá certo? Então, se ao contrário, você faz apenas a comparação de doutrinas, quem é o mediador entre as doutrinas? É você mesmo. Então você é como um juiz que se coloca acima das duas doutrinas e que as está julgando em si mesma. Eu digo, mas esse papel que você está atribuindo a si mesmo não cabe a você mesmo, cabe à realidade. É o objeto que vai ser o mediador entre as doutrinas que falam a respeito dele. É o objeto e não o leitor que chega depois, porque afinal de contas você é apenas mais um leitor. Por que o seu ponto de vista está de ser tão privilegiado assim? Então, nas discussões filosóficas, entre aspas, que a gente observa pela internet, vinda do Brasil, eu vou dizer, esta carência de referência à realidade é um negócio muito pronunciado. E essa doença que nós chamamos de doutrinarismo, ela é característica das culturas subdesenvolvidas. O que é uma cultura subdesenvolvida? É uma cultura que vive de importação. E quando você importa as coisas, você as recebe tal como elas chegaram, tá certo? E não tal como elas surgiram no seu ponto de origem. Isso quer dizer que mesmo que você as compreenda literalmente, às vezes você não sabe qual é a função que elas desempenhavam na origem e por que elas apareceram, afinal de contas. Em resposta a que problemas? Às vezes você vai ler esses produtos importados como se elas fossem uma resposta direta, vamos dizer, à sua situação, quando não são. Né? Então, isso aí evidentemente é uma causa de alienação. Quer dizer, o indivíduo vai viver num mundo de ideias que não tem nada a ver nem com a situação real em que ele está, e muito menos com a situação real dentro da qual as ideias emergiram. Nesse caso, então, vamos dizer, a forma interna das doutrinas, a ordem intelectual interna das doutrinas se transforma numa espécie de coisa em si. E o sujeito passa, então, a comparar doutrinas com doutrinas e entrar em discussões doutrinais infinitas, que não vão levar a absolutamente nada.
Então, e isso quer dizer que vão ler os filósofos em busca de concordâncias e discordâncias. Né? E dizer qual está errado e qual que está certo. E essa é uma ocupação altamente ociosa. Né? Porque o que interessa não é saber quem está certo e quem está errado, mas o que eles podem ensinar a mim. Maiores confusões a respeito. Agora, por causa desses vícios da cultura subdesenvolvida, você pode chegar ao ponto de você confundir a sua própria percepção. Então isso quer dizer que você está continuamente olhando as coisas sob gêneros ou sob categorias que são totalmente inapropriados. Então não se trata de erros de lógica, de erros de raciocínio. Né? É um erro de percepção e de nomeação. Quer dizer, você está dando os nomes errados às coisas. Tá certo? E você está olhando sob categorias que não são apropriadas. Isso aqui é uma coisa geral. No Brasil de hoje é uma coisa absolutamente impressionante isso aí. E depois que passa num certo ponto, eu não creio que seja possível corrigir isso pela educação, porque já se transformou numa espécie de sintoma neurótico. É isso. Então, um dos objetivos deste curso, quer dizer, é vacinar as pessoas contra isto. Tá certo? Então, quando você adquire alguma cultura, você começa a ler livros de filosofia, literatura, você cria um certo peso de conhecimento. Né? E esse peso oprime a sua alma. Quer dizer, a estrutura da sua personalidade não foi feita para aguentar aquilo. A estrutura da sua personalidade nasceu, foi desenvolvida dentro, vamos dizer, deste meio, né, mesquinho, tacanho, etc, etc. Então, você é um fruto, você é um produto da própria educação que você odeia. Né? Então, quando você começa a adquirir cultura, a primeira coisa que acontece é que o peso do conhecimento adquirido neurotiza você. Você cria inadequações de comportamento. Né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que parar aquele desenvolvimento intelectual e cuidar agora da sua alma, da sua personalidade, tratar de fazer os reajustes necessários para que você possa arcar com os conhecimentos adquiridos. É por isso que nesse curso sempre assim, tem, vamos dizer, um acelerador e tem um breque. Quer dizer, nós vamos avançar no conhecimento, mas nós vamos brecar e voltar e pensar sobre o que nós estamos fazendo aqui, quem somos nós, qual é o que eu estou realmente querendo, qual é a minha, vamos dizer, onde está a minha própria voz no meio disso e assim por diante. Se você não fizer isto, então você cai naquela norma que me ensinou o Dr. Juan Alfredo César Melo, quando ele dizia: crescer e não rever a história da sua própria alma é se candidatar a uma neurose. Ou seja, você simplesmente progredir no mundo do conhecimento não quer dizer nada. Você pode estar, vamos dizer, você vai se transformar numa alma atrofiada, em cima da qual você colocou um punhado de ideias eruditas. Então você vai ficar uma pessoa feia. Tá certo? Então, por exemplo, o indivíduo que está discutindo questões filosóficas, mas escreve por uma linguagem de mau gosto. Quando eu digo mau gosto, eu digo, por exemplo, às vezes uma linguagem pomposa, professoral, que é descabida. Às vezes eu chamo de linguagem cardinalícia. Mas, isso é tão comum no Brasil de hoje, mas eu vejo que 40 ou 50 anos atrás as pessoas tinham muita consciência disso aí. Então, se uma coisa era escrita em uma linguagem literária inapropriada, as pessoas largavam imediatamente. Agora está na cara que isso não é uma pessoa de verdadeira cultura, é alguém que está apenas imitando. Né? Então, essa consciência hoje se perdeu quase que por completo. Quer dizer, o pessoal escreve, né, de altas filosofias naquele estilo que o Bruno Tolentino chamava estilo penteadeira de velha. Né? Quer dizer, aquele negócio pomposo, empoadinho, né, bonitinho. Eu digo, mas que coisa mais feia, as pessoas não percebem que isso, vamos dizer, é uma síntese ao senso estético de quem tem algum. Né? Então, o senso estético, ele reflete a sua percepção da realidade. Ora, vocês no Brasil são criados num dos meios esteticamente mais feios que existem no universo. Quando você percorre aqui os Estados Unidos de ponta a ponta, claro que você encontra algumas monstruosidades arquitetônicas, mas, em geral, as cidades são muito bonitas,
tem, vamos dizer, uma estética coerente, quer dizer, não quer dizer que todas as casas estão tendo o mesmo estilo, mas você tem um certo número de estilos onde você vê um diálogo. Por exemplo, aqui tem um estilo X, ele confronta com outro estilo, e depois tem uma terceira solução, e assim por diante. Então, você vê, de certo modo, você vê a história da arquitetura americana nas cidades. No Brasil, qualquer cidade, seja as capitais, seja coisa interior, aquilo é uma coleção de deformidades absolutamente inclassificável. A maior parte dos edifícios, você não pode dizer que estilo pertence, porque não tem nenhum. Não é isso? E, de repente, no meio dessa feiura, o sujeito contrata um arquiteto estrangeiro e faz uma maravilha, uma obra-prima que não tem nada a ver com o restante da rua, por exemplo. Né? Então vai ficar a coisa ficando cada vez pior. Então, esta deformidade estética, ela entra em nós. Eu já dei aula sobre isso. Falei, bom, você vai ter que repovoar o seu mundo estético com outros elementos, porque a partir daí você tem uma confusão de base no seu próprio mundo perceptivo que vai se traduzir na deformidade das suas ideias ou na deformidade da posição existencial desde a qual você defende as ideias. Né? Então, eu me lembro do Dr. Meira Pena, contava que uma vez ele perguntou aos alunos dele na Universidade de Brasília a que classe social eles pertenciam. Ninguém sabia. Então, quer dizer, você não é capaz nem mesmo de se classificar sociologicamente, então, literalmente, você não sabe onde está. E se você não sabe onde está, então, os seus raciocínios todos, ainda que sejam formalmente corretos, vão estar deslocados em relação à realidade. Esse deslocamento, esse fenômeno que o Robert Schwartz chamava as ideias fora do lugar, essa é a doença crônica da cultura brasileira, que hoje foi levada às últimas consequências. Tá certo? E, evidentemente, aqui, Humberto pergunta, tempos atrás que vivemos numa espécie de provincianismo temporal, por exemplo, quando relegamos os sábados da antiguidade a uma espécie de museu das ideias e não utilizamos as resoluções deles para nossos problemas presentes. Você, inclusive, enfatizou esse pensamento com algo assim. Devemos procurar saber o que Aristóteles diria do nosso mundo atual. Ou seja, nós conhecemos a opinião atual sobre Aristóteles, mas não conseguimos imaginar a opinião que Aristóteles diria de nós. Na última aula do curso online de filosofia, você disse, rebatendo seus oponentes, que não se pode saber o que Santo Tomás de Aquino pensaria do fascismo. Parece uma contradição. Se possível, eu pediria para você discorrer um pouco sobre o assunto. Bom, isso aqui é um problema que sempre aparece no estudo de qualquer filosofia antiga. Quer dizer, se você não é capaz de imaginar, de conceber, vamos dizer, uma análise aristotélica de um problema presente, real, então você não está realmente entendendo a filosofia de Aristóteles. Você só entende a filosofia nos termos exatos em que a doutrina se expressou pela primeira vez, tá certo? E não na sua extensão possível à realidade atual. Então, significa que não há conexão entre a realidade atual e essa filosofia, então não é possível entendê-la, a não ser como, vamos dizer, produto do seu tempo, produto da sua cultura, sem atualidade nenhuma. Mas se não tem atualidade nenhuma, se não tem um valor cognitivo para você, tá certo? Então você, de fato, não sabe o que fazer com essa filosofia. Então, algum esforço para analisar as coisas desde um ponto de vista do filósofo que você está estudando, você vai ter que fazer. Mas isso não quer dizer que em todas as filosofias existam conceitos apropriados, tá certo, para você analisar certos dados do presente. Você veja que no tempo de Santo Tomás de Aquino, você não tinha sequer, vamos dizer, o Estado europeu constituído. Né? Então, como é que você poderia analisar, em termos tomistas, né, uma corrente política que surge séculos depois, baseados na onipresença e onipotência do Estado? A coisa fica muito difícil. Isso quer dizer, Santo Tomás de Aquino, desde o ponto de vista em que ele estava situado historicamente, não teria como analisar por si um problema como o fascismo, mas isso não impede que nós possamos desenvolver essa filosofia imaginariamente, tá certo? E tentar pensar, vamos dizer, tomisticamente sobre este fenômeno. Mas você vai precisar desenvolver essa filosofia, tá certo? Então, você vai precisar criar novos conceitos baseados nela, idealmente fiéis a ela, com os quais você analisa esses problemas atuais. Quando apareceu um movimento chamado neotomista, a ideia era precisamente esta, quer dizer, não se trata apenas de você
repetir, repassar a filosofia de São Tomás de Aquino, mas você precisa desenvolvê-la para poder tratar de temas que para São Tomás de Aquino simplesmente não existiam. Não é isso? Então é disso que se trata. Claro, não é possível pensar um fato da ordem atual, de uma ordem histórica estranha ao filósofo, partindo literalmente do ensino dele, mas você pode desenvolver. Sempre esses dois lados existem. Né? Então as duas coisas são verdadeiras. Né? Por um lado, é preciso você se esforçar para imaginar o que o filósofo diria disso ou daquilo que está acontecendo, mas você tem que saber que você não pode dizer isso exatamente com os únicos instrumentos que ele te legou. Você vai precisar desenvolver alguns. Né?